E aí, pessoal, professor Helder novamente, seguindo na nossa sequência de vídeos introdutórios sobre programação. Nesse vídeo aqui, vai trabalhar um conceito bem importante e complementar, inclusive, aos últimos vídeos que a gente viu, que é a ideia de... Opa, cadê meu lápis aqui? Que é a ideia de... Draw... Quando suspense, meu Deus. Aí, ó. A ideia de variáveis, legal? Então, esse conceito de variáveis aqui, ele está bem interligado ao que a gente viu no último vídeo, né? Então, no último vídeo, a gente conversou bastantinho aqui sobre as expressões aritméticas, né? Expressões aritméticas. E, conforme a gente viu lá nos primeiros vídeos de referentes à computação, a definição de computação, que era lá a transformação de informação, eu fiz uma analogia com o cálculo, né, que é a computação, como se a gente estivesse fazendo um cálculo. Só que o que tem de diferente? Na computação, a gente trabalha meio que num nível mais abstrato. Então, do mesmo jeito que num cálculo ou numa função qualquer aqui, a gente aceita números, né, reais, enfim, aceita números de algum tipo aqui. A ideia aqui com computação é que a gente trabalhe não só com números, mas com informações, né? Informações dos mais diferentes tipos que a gente conseguir representar usando alguma das nossas abstrações. Então, o que isso significa? Que na computação a gente vai trabalhar com expressões quaisquer, tá? E aí essas expressões, elas em geral vão ter tipos, né? Então eu posso trabalhar com expressões que estejam relacionadas a caracteres. Posso trabalhar com expressões de tipo lógico, por exemplo, né, que resultem em verdadeiro ou falso. Posso trabalhar com expressões que resultem em tipos complexos. De repente eu quero dizer o que é uma pessoa. Uma pessoa tem um nome e um CPF. Então, de repente, nome e CPF, essa duplinha, pode ser um tipo complexo. Vou ter expressões para lidar com esse tipo de informação. Tá? Então, a gente viu no vídeo passado as expressões aritméticas, para começar a trabalhar com, né, com os comandos mais básicos e elementares. E aí, essas expressões aritméticas, vocês viram que eu fiz várias delas, mas o que acontece? Eu só as executei e depois eu perdi o valor daquelas expressões, né? Então, o interpretador do Python calculava, nos mostrava aquele valor, mas eu não consigo mais usar aquele valor para nada. Por quê? Porque já calculou e eu não guardei ele em algum lugar. Então, as variáveis, elas são a nossa forma aqui como programadores para armazenar os valores das nossas expressões. Então, o papel da variável aqui, ela faz uma ponte entre a nossa linguagem de programação, entre o nosso programa, entre o nosso código-fonte e a memória do computador. Tá? Então, só lembrando, vamos supor aqui, vou fazer um super desenho. Tá? Vamos supor que aqui a gente tem a memória, né, a memória RAM do computador, tá? A memória RAM. Aí a nossa memória RAM, a gente sabe que é aquele chipzinho que eu mostrei lá num dos primeiros vídeos, e a memória RAM ela vai ser gerenciada pelo sistema operacional. E aí o sistema operacional ele vai meio que transformar, né, ele vai dar uma abstração da nossa memória RAM como se ela fosse, sei lá, dá para imaginar uma estante de uma biblioteca. Eu gosto de imaginar que é uma lista, né, uma lista cheia de espaços, né? E aí eu tenho aqui a minha memória RAM, com cada um aqui vai ter um espacinho. Então, se eu tenho lá no meu computador, sei lá, 32 GB de RAM, tá? Eu tenho 32 GB aqui que eu tenho disponível para usar, um pedaço vai ser para o sistema operacional, para os programas e tal. Então, o meu programa está rodando, ele vai ter um pedaço dessa memória RAM disponível para ele usar, tá? E aí, como é que esse pedaço da memória RAM vai ser usado? Sempre que a gente usar uma variável, né, sempre que eu precisar de uma variável ela vai ser associada a um espacinho de memória RAM. Né? E aí, quanto de memória RAM? Né? Qual é o tamanho desse espaço? O tamanho desse espaço
vai depender do tipo da minha variável, né? Então, se a minha variável é do tipo lógico, por exemplo, a gente vai ver esse tipo mais adiante, né? Mas o tipo lógico, ele é um tipo que ele só aceita dois valores, né? Ele só aceita o valor verdadeiro ou falso, muito parecido com o binário, né? Em que a gente tem lá o 1 ou o 0, né? Passa energia ou não passa energia. Então vocês vejam que verdadeiro ou falso é muito simples, eu consigo armazenar com um bit, né? Um bit eu armazeno isso aqui, é só 1 ou 0. Então talvez eu use um quadradinho, talvez nem chegue a usar um quadradinho aqui. Agora se eu tivesse um número, né? Um número inteiro. Um número inteiro pode usar um monte, né? Eu posso ter um número menos 1 trilhão até mais 1 quadrilhão, não sei. Ou posso usar expoente, né? Um número vezes 10 na 200, vezes 10 na 300, enfim. Então talvez seja um número que vai usar mais espaço de memória, tá? Então dependendo do tipo da nossa variável, vai usar mais ou menos memória, tá? Mas o que importa é a gente saber que sempre que a gente for usar uma variável, ela é um pedacinho de memória, ela é um pedacinho de memória que a gente meio que coloca um ticket nela, né? Eu coloco um adesivinho nela, né? É um espaço de memória que eu coloco um adesivo e digo, olha, aqui é a variável tal, o Helder acabou de criar, tá? E essa ideia e esse conceito de variáveis, ele é usado em Python, ele é usado em Java, ele é usado em C, ele é usado em linguagens com interpretadores ou sem interpretadores, tá? É um conceito assim meio quase que universal em programação, inclusive em outros paradigmas de programação que não nesse estruturado, tá legal? Então, vamos pensar no seguinte, a gente tem essa ideia dos tipos, que vão definir o tamanho, e aí um ponto principal aqui das variáveis é como que eu coloco a informação lá dentro, tá? Mas antes disso, vamos só pensar um pouquinho melhor. Só deixa eu atualizar aqui o meu desenho, né? Então estava começando a desenhar e acabei esquecendo, só para ficar um esqueminha bacana aqui para todo mundo. Então, ó, a gente tem a memória RAM, que está no hardware, né? Aí, junto, meio que em cima aqui da memória RAM, quem está gerenciando isso aqui, né, é o meu sistema operacional. O sistema operacional é quem está fazendo essa ponte aqui, então pode ser Windows, Linux, Mac e assim por diante. E aí, se a gente tiver o nosso programinha que foi feito em C, por exemplo, então a gente vai ter ele em um ponto .exe no Windows, né? Se a gente tiver no Linux, ele não tem extensão nenhuma. Ou às vezes ele é um ponto .sh. E aí o meu ponto .exe, ele está acessando o sistema operacional, e o sistema operacional está alocando, né, tá gerenciando a memória conforme o meu programa vai utilizando. No caso do Python, a gente não tem um arquivo executável direto, né? Lembrando, esse executável seria aquele programa que já foi compilado e está pronto para executar lá no sistema operacional. No caso do Python, a gente tem aqui nesse nível o interpretador do Python. Interpretador. Tá? Então, o nosso programa, o nosso código-fonte que a gente viu já, eu tenho aqui um ponto .py, ou se eu quiser simplesmente rodar os programas direto no interpretador, então vou de repente pedir, olha, preciso uma variável para armazenar um número aqui. Vou passar esse comando para o interpretador vai passar isso para o sistema operacional vai voltar, olha, usa esse espaço aqui. E aí o interpretador vai gerenciar esse espaço de memória aqui conforme o meu código-fonte. Tá legal? Então esse é um ponto bem importante aqui na hierarquia, né? Quando a gente vai programando, a gente nem vai saber sobre esse fluxo aqui. Mas é legal a gente saber o que é, né? O que está acontecendo no computador quando a gente estiver utilizando uma variável. Tá? Então, sem mais delongas, chega de explicação. Vamos ver como que isso funciona e fazer alguns paralelos aqui entre diferentes linguagens de programação. Tá? Então, pessoal, no Python, vamos começar no Python aqui, que são os exemplos desses vídeos, né? São os exemplos da nossa disciplina aqui. Então, no Python, a declaração de variáveis, ela é sempre feita já utilizando uma
atribuição. Então, no momento que eu atribuo um valor a uma variável, é que esta variável é declarada e é alocado um espaço em memória para ela. Tá? Então, posso de repente colocar assim, número 1, tá? Recebe 10. Tá? No momento que eu escrevi isso aqui, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo aqui? Número 1 recebe 10. Isso aqui, só para a gente já pensar, ó, isso aqui é uma variável, isso aqui é o sinal de atribuição, isso aqui é um valor. Tá? Então, no momento que eu escrevo isso, né, que está no meu código Python, o interpretador vai pegar esse código aqui, vai olhar o seguinte, ah, legal, o Elder está declarando uma variável chamada N1 e está atribuindo a ela o valor numérico 10. Então, com isso, ele vai fazer um pedido lá para o sistema operacional, olha, sistema operacional, estou precisando de memória. Ah, então tá, então usa esse quadradinho aqui. Tá? Então, o meu interpretador vai dizer o seguinte, olha, esse quadradinho aqui, ele tem um endereço de memória de verdade, né? Então tem várias notações, mas vamos supor que o endereço de memória dele que seja 123H. Então, nesse endereço de memória aqui, vai ficar a variável N1. Tá? Aqui, por enquanto, tem a variável N1. E aí, nessa variável N1, agora, a gente vai colocar o valor 10 aqui dentro. Tá? Então, a minha variável, quando a gente faz essa linha aqui, eu estou criando uma variável e estou colocando o valor 10 nela, tá legal? Então, em Python, funciona dessa forma, para a gente dizer que precisa de um endereço de memória, que eu quero guardar alguma informação, e depois para eu colocar um valor nela. Né? Então a gente tem o sinal de igualdade aqui, tá? O sinal de igualdade em programação, e isso vale para a maioria das linguagens, a gente não lê dessa forma, ó, não leio assim, N1 igual a 10. Esqueçam isso, tá? Esqueçam, em programação, já para a gente começar a associar com memória, nós lemos da seguinte forma, N1 recebe 10, tá? N1 recebe 10, então estou atribuindo o valor 10 à variável N1, tá? E aí no Python, com essa linha aqui, a gente faz tudo isso, de declarar a variável e atribuir um valor a ela, tá legal? Se eu depois, na linha seguinte aqui do meu programa, decidisse fazer o seguinte, bom, N1, opa, cadê meu mouse aqui? N1 recebe 20, tá? O que acontece? A variável N1 já existe. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou tirando aqui esse 10 e estou colocando o valor aqui 20 nela, tá? Outra coisa que a gente podia fazer o seguinte, N1 recebe 20 mais 10. Beleza, então estou trocando aqui agora, ao invés de 20, estou atribuindo o valor, ixi, já ficou bagunçado, né? Estou atribuindo o valor 30 para cá, tá? Se eu quisesse fazer o seguinte, N2 recebe 10. Então, nesse momento aqui, acabei de criar um espaço aqui para o N2 e coloquei o valor 10 aqui para ele. Tá? E aí agora a gente pode usar essas variáveis, né? Já que eu tenho elas, eu posso utilizá-las para compor as expressões. Né? Então, no último vídeo, a gente compôs as expressões usando diretamente os valores numéricos e só, né? Só isso. Agora, já que eu tenho variáveis, posso utilizá-las para guardar temporariamente algum valor, né? Algum pedaço do cálculo que seja mais complicado, ou às vezes é uma expressão muito grande, então ao invés de eu correr risco de errar na digitação, eu vou separando, né? Coloco um pedacinho em cada variável. E aí eu posso usar elas para compor expressões. Então nada impede que eu faça uma outra expressão aqui, de repente lá vamos dar um nome mais interessante, ó, resultado, A recebe N1, sei lá, vezes N2, tá? Resultado recebe N1 vezes N2. Então o que acontece com essa linha aqui? Com essa linha aqui, vejam que eu não estou mudando os valores de N1 nem de N2, mas eu estou utilizando eles para colocar o resultado em uma outra variável. Então nessa linha aqui, o que vai acontecer? Bom, N1
Quem é N1? Ah, legal, N1 é esse endereço de memória aqui. Qual é o valor que está neste endereço de memória? Ah, é o 30, né? É o 30. Então, o interpretador vai pegar lá da memória o valor 30 e vai colocar aqui. Legal, bom, eu tenho uma multiplicação aqui para fazer, e aí eu vou olhar para o N2. Ah, qual é o valor do N2? Nem cheguei a anotar aqui, tá? Mas era o 10. Então eu vou fazer aqui, vou colocar o 10 no lugar do N2. Então o nosso interpretador vai calcular isso aqui. Vai dar 30 vezes 10. Então a gente está criando uma nova variável, né? Vou colocar ela aqui, por exemplo, tá? Só estou exemplificando, né? Esse processo de alocação de memória, utilização dela, é um processo que é muito estudado, tem várias otimizações, então só para a gente entender o básico é isso, né? Então aqui neste espaço de memória eu vou colocar o resultado de 30 vezes 10, tá? Então aqui vai ter o resultado lá que vai ser o meu 300, vai vir para cá, tá? Então o básico e o principal de variáveis são esses, é isso, tá, pessoal? A gente entender que o sinal de igualdade aqui, ele é lido como recebe, tá? E aí quando a gente fizer isso aqui, a gente está atribuindo um valor a essa variável aqui, tá? E aí se eu colocar um nome novo, significa que a gente está criando um espaço novo de memória. Se eu usar um nome que já existe, aí a gente pode interpretar que eu estou pegando aquele espaço que já existia e estou sobrepondo ele. Então se eu fizer o seguinte, ó, resultado, recebe, olhem só, resultado, que era ele mesmo, né, mais 1, o que eu estou fazendo aqui? Estou sobrescrevendo aquele valor, então estou fazendo, quem que estava em resultado antes? 300. 300 mais 1. Então agora ao invés de ser 300 aqui, passa a ser 301. Agora se eu fizesse o mesmo, né, numa linha seguinte, ó, resultado novo, né, resultado novo recebe resultado mais 1. Então, criei um outro espaço de memória aqui e coloquei 301 mais 1. E assim por diante. Tá legal? Aí tem um detalhe importante aqui, pessoal. Eu comentei antes que dependendo do tipo de variável, a gente vai guardar, né, ela vai ocupar um espaço diferente de memória. Tá? E aí tem uma grande vantagem das linguagens mais modernas de programação, né? Python é um exemplo desse tipo de linguagem. Então em Python vocês vejam aqui que na minha programação, né, que essencialmente são essas linhas aqui, nessa minha programação eu não coloquei o tipo da variável, vocês perceberam? E eu só coloquei aqui, ó, que N1 recebe 20. Então o meu interpretador vai lá e diz assim, olha, 20. 20 é o que que é? É um número. Então aloca para essa variável aqui o tamanho de um tipo numérico, né? Se eu tivesse feito o seguinte, exemplo recebe A, B, C. Bom, como eu coloquei aqui, a gente não conversou ainda, né, sobre o tipo caractere, o tipo texto, mas como eu coloquei essas aspas simples aqui, né, podem ser aspas duplas também, nesse momento o interpretador vai entender que na variável exemplo é uma variável do tipo texto, né, que armazena caracteres. Então o Python já está fazendo esse trabalho de dizer qual é o tipo e associar a variável, o próprio interpretador está fazendo. Então se eu desse um outro exemplo aqui, por exemplo, se eu colocasse assim, ó, outra variável recebe true, tá? Que é o verdadeiro, que eu tinha comentado antes, né? Que é esse que ocupa pouquinho espaço de memória. No momento que eu fiz essa linha aqui, o interpretador do Python já vai dizer assim, olha, outra variável é uma variável, tem espaço em memória e o tipo dela é do tipo lógico, tá? É do tipo lógico aqui. Se eu fosse usar um número real, seria a mesma coisa, né? Um número recebe aqui, sei lá, 1.5, tá? No momento que eu coloquei esse 1.5, agora o interpretador vai alocar o tamanho de um tipo ponto flutuante, né, do tamanho de um número real, tá?
Então isso é legal a gente perceber que o Python ele dá essa ajudinha, né? O Python dá esses atalhos para nós, mas depois, ele do mesmo jeito que ele dá um atalho para o programador, ele passa essa responsabilidade para o interpretador, tá? Então agora que a gente já viu como é que é o básico de variáveis em Python, quero fazer um paralelo aqui com outra linguagem de programação, que também é interpretada, que é o Java, e que seria bem parecido com o C, né? Eu acho que até para declaração de variáveis não tem diferença nenhuma, tá? Então, se a gente estivesse fazendo essas mesmas coisas em Java, se eu escrevesse isso que eu acabei de escrever aqui, ó, N1, N1 recebe 20, né? Em Java a gente precisa colocar um ponto e vírgula aqui no final de cada instrução. Em Python não precisa, tá? Em Java isso aqui ia produzir um erro, né? O erro que seria produzido seria o seguinte, olha, a variável N1 não foi declarada ainda, então você não pode utilizá-la. Então, para eu fazer isso aqui em Java ou em C, eu preciso declarar a variável formalmente para depois utilizá-la. Então, nesse caso aqui, para a gente fazer esse N1 recebe 20 em Java, eu precisaria colocar o seguinte, primeiro o tipo da variável, é do tipo inteira. Então eu preciso dizer assim, ó, int N1, ponto e vírgula. Tá? No momento que eu fiz isso, o Java vai pegar um espaço de memória, vai dizer, esse espaço de memória é o espaço número 1, 2, 3. Tá? Nesse espaço 1, 2, 3 vai ficar a variável N1. E essa variável N1 tem um tamanho aqui de um inteiro, né, que é 32 bits lá em Java. Então eu aloco 32 bits para aquele N1. Agora sim, eu consigo dizer o seguinte, que N1 recebe 20. Tá? A partir desse momento eu consigo dizer que N1 recebe 20. Ou eu poderia fazer tudo em uma linha só, mas eu sou obrigado a colocar o tipo da variável int, vou dar um outro exemplo aqui com o N2, né? Int N2 recebe 10. Posso fazer diretamente dessa forma aqui também, usando Java, mas o que acontece em, não vou dizer grande parte da linguagem, né, porque hoje em dia tem várias linguagens que já são que nem o Python, JavaScript é uma delas, por exemplo. Então, nessas linguagens, vou dizer assim, talvez mais clássicas de computação, né, um pouquinho mais antigas, a gente vai usar o tipo, né, eu coloco o tipo aqui, em seguida do nome da variável, e depois vem a atribuição normal, tá? Inclusive depois, seguindo os estudos de vocês, provavelmente vocês vão querer estudar um pouquinho sobre cálculo numérico, né, computação científica mais pesada. E aí, dependendo do software que vocês vão usar, por exemplo, MATLAB ou Octave, são softwares que não seguem esse padrão do Python, né? Eles seguem mais esse padrão aqui do Java e do C. A gente precisa primeiro declarar a variável, primeiro colocar o tipo dela, para depois passar a utilizá-la. Então, por exemplo, se eu quisesse uma variável que use ponto flutuante, um número real, preciso declarar explicitamente ó, que ela é do tipo float ou double, né, dependendo do tamanho, float, exemplo de variável real. E aí aqui eu consigo colocar o valor para ela de 5.3, por exemplo. Legal? Então, aqui só para a gente fazer um paralelo entre linguagens. Aí teria mais um exemplo que é um pouco diferente, que eu vou colocar aqui para vocês, mas realmente daí sim é mais a título de conhecimento, né? E talvez vocês já tenham ouvido falar, né, no algoritmo, né? O que é um algoritmo? Né? A gente está falando de programação e eu ainda não comentei sobre algoritmo. Um algoritmo nada mais é do que um código-fonte, só que ele é escrito em uma linguagem, em um pseudocódigo, né? Ela é uma linguagem muito mais parecida com a linguagem falada, né, com português ou inglês, qualquer coisa assim. E em geral, ela é uma linguagem que não é feita para ser transformada em um programa. É uma linguagem só realmente para aprender a programar. Às vezes a gente até consegue representar as nossas instruções usando diagramas, né? Eu posso usar diagramas. Então, na linguagem de algoritmos, né, que a gente tem o Portugal, é a mais chamada, é a mais famosa delas aqui de algoritmos para
em português, né, a gente separa, né? Então eu preciso fazer o seguinte, eu vou, no comecinho do meu programa eu digo o seguinte, olha, aqui são as minhas variáveis, tá? Variáveis, ou as dependendo a gente coloca só, variáveis, ou às vezes coloca direto só var, dois pontos. E aí eu vou usar uma outra sintaxe, eu vou dizer assim, ó, variável n1, variável, n2, variável n3, são do tipo inteiro, tá? E aí como é português, a gente precisa colocar de fato aí em português aqui, né? São do tipo inteiro. Aí depois eu vou colocar de repente aqui que a minha variável ali de cima, né? Outra variável, ela é do tipo lógico, tá? Então segue uma sintaxe um pouquinho diferente, e aí depois que eu terminei de declarar minhas variáveis, eu escrevo início, tá? Início. E aí a gente começa a colocar as instruções do nosso programa, tá? Só que é escrito em linguagem de algoritmo, legal? Então pessoal, isso aqui é introdução bem básica aqui sobre variáveis. Agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês ali usando o nosso querido programinha Tony, já para mostrar o código-fonte e o resultado no interpretador. Bem pessoal, agora aqui com o Tony, vamos ver alguns exemplinhos disso que a gente acabou de ver ali mais na teoria, para entender essa relação com a memória. Vamos vê-los aqui no Python mesmo, né? Na linguagem de programação. Então a gente pode usar as variáveis tanto no nosso interpretador aqui, como a gente tem visto nos últimos exemplos, como a gente pode usar nossas variáveis aqui no código-fonte, tá legal? Então vamos começar vendo algumas coisas aqui no interpretador, só para a gente conseguir ver o resultado disso mais rapidamente. Depois a gente passa para o código-fonte, não muda nada, tá? Não muda nada, a única diferença é que a gente não vê o resultado na hora, legal? Então se eu fizer o seguinte, então vamos lá, ó. Número 1 recebe 10. Beleza. Vocês vejam que já diferente do que antes, agora aqui o meu interpretador ele não mostrou um resultado. Né? Olhem só, se eu digitasse aqui, ó, 10, o interpretador foi lá e retornou o resultado dessa expressão, né? Que é uma expressão que não está fazendo nada, né? Só está calculando 10 sozinho, então 10 sozinho vai dar 10. Mas se eu tivesse colocado aqui 10 mais 1, ó, legal, calculou, vai dar 11. Se eu criasse uma variável aqui, ó, n2 recebe 10 mais 1, vamos deixar bonitinho, vejam que não mostrou o resultado da expressão. Por quê? Porque o resultado dessa expressão aqui, o que que é? É uma atribuição. Então o resultado dessa instrução, tá? O resultado dessa instrução vai ser direto à alocação da memória. Então eu vou colocar o N2 na memória e atribuir a ele, tá, o valor 11. Então por isso que o nosso interpretador não mostra nada, porque ele foi lá e colocou esse valor na memória e aí tá tudo certo, beleza? Então aqui, só lembrando, ó, vocês vejam que isso aqui é uma expressão, tá? Uma expressão numérica. Isso aqui também é uma expressão numérica, então a gente atribui a uma variável o resultado de uma expressão, tá legal? Então, no lado direito aqui da atribuição, sempre vem uma expressão de acordo com o tipo aqui da variável, tá? Então, se eu quisesse colocar uma variável que seja um texto, tá? Então a gente vai ver com mais calma isso daqui a pouco. Mas eu posso colocar aqui, ó, texto recebe olá turma, tá? Então o texto recebe olá turma. Vejam que eu coloquei entre aspas simples, isso significa que é um texto, né? Pode ser simplesmente um caractere, né? Eu vou colocar aqui o caractere A para cá. Então guardei ele numa variável chamada car, né, de caractere, e na outra tem a variável texto. Então, algo que a gente precisa cuidar e que faz sentido se a gente parar para pensar é que eu não posso misturar os tipos de variáveis, né? Então vocês vejam que eu tenho aqui a variável texto e a variável n2.
Vocês pensem assim, pô, como é que eu vou somar um texto com uma variável, com um número? Né? Então a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então eu não vou conseguir fazer aqui, por exemplo, ó, N2, tá, recebe o valor dela mesma, tá, mais o valor da variável texto. Né? Se a gente tentar fazer isso aqui, o que aconteceu? Gerou um erro. Né? E se a gente der uma olhadinha nesse erro, né, tá escrito aqui, ó, unsupported operand type for mais. Né? Então, operandos não suportados para o operador mais. Quem que são os operandos aqui? É o N2 e o texto. E aí vocês vejam o que o interpretador apontou com erro. Né? Ele disse que um operando é int, que é o meu N2, e está certo, e que o meu segundo operando é string, que é texto. Então vejam que ele capturou exatamente quais são os tipos dos operandos, só que ele está me dizendo o seguinte, olha, o sinal de mais ele não funciona para int e string. Então ele funciona ou para int ou para int e real, tá legal? Então como é que a gente começa a usar essas variáveis? Então vocês lembram que no vídeo passado eu coloquei várias expressões, né? Então de repente algo que a gente pode começar a fazer agora, usando variáveis, já meio que preparando o nosso programa para que ele fique um pouco mais utilizável, para que ele seja um pouco mais genérico, para que eu não precise ficar repetindo o mesmo código, as mesmas instruções várias vezes. Tá? Então vamos supor que eu queira, sei lá, calcular um aumento de salário, tá? Um exemplinho bem simples. Né? Então, eu quero, o meu salário sou estagiário, estou começando, tenho um salário de R$1.000, e aí eu recebi um aumento vamos ser generoso aqui, recebi um aumento de 10%, então, quero calcular aqui qual é o meu novo salário, né, usando Python. Se a gente for escrever isso diretamente, eu posso colocar o seguinte, bom, novo salário, né, vou colocar aqui, na verdade nem precisaria da variável, né, mas vou colocar, novo salário, recebe os meus R$1.000, né, mais o 10% de 1.000, né? Então vou colocar aqui bem simplesinho, mais 1.000 vezes 10%, tá? E a gente vai colocar aqui. Daí agora, como não estou vendo o resultado, né, a gente pode usar a função print, só para ver ele. Então tá aqui. Então o meu salário agora está em R$1.100. Mas aí, pô, imagina, você já deve estar se perguntando, tá, mas pô, por que eu já não coloco então isso aqui direto aqui no meu interpretador, né? Beleza, e eu já tenho o resultado aqui na hora. Né? Mas aí vejam que, de repente, eu vou usar isso aqui, né? Esse aumento de 10% vai ser usado para, sei lá, todos os estagiários da empresa. Ou a gente daqui a pouco vai começar a deixar o nosso programinha mais complexo. Então, se eu colocasse, né, o salário numa variável, o aumento em outra variável, eu já consigo deixar a mesma conta, né, que vai ser fazer essa expressão matemática aqui, em função das minhas variáveis. Então vai ser simplesmente uma questão de eu trocar os valores das variáveis para que eu consiga rodar o meu programa para fazer essa computação para diferentes valores. Tá? Então essa que é a beleza das variáveis. Tá? Então a gente consegue usar, de fato, valores que variam. Né? E usando isso, o nosso código, né, o nosso código fonte, o nosso programa, ele tem uma utilidade bem maior. Tá? Então vou fazer esse exemplinho aqui, usando aqui o nosso código fonte. Tá? Um exemplo bem simples. Então vou colocar aqui, ó, salário recebe 1.000. Beleza. Aí vamos colocar aqui, ó, aumento. De quanto que vai ser o nosso aumento? Vamos colocar, por enquanto, né, esse mesmo aumento de 10% aqui. E aí agora o nosso novo salário. Tá? O nosso novo salário aqui vai ser o nosso salário, tá? Somado a aumento em cima do salário. Então a gente vai colocar aqui o salário
vezes o aumento, tá legal? Aí deixa eu colocar bonitinho aqui, tá? Vocês lembram aí pela precedência, né? A gente vai executar primeiro a multiplicação para depois fazer a soma. Vou colocar aqui entre parênteses, já que a gente está começando a nossa jornada de programação, então só para ficar tudo bem claro, tá? E aí, no nosso código-fonte, lembra que a gente vai executar instrução por instrução, né? Linha por linha. E aí aqui, como não mostrei nada do resultado, a gente não vai enxergar nada. Então vou colocar só um print aqui, só para a gente enxergar. Print, tá? Vamos colocar aqui, tá? Novo salário é, e agora a gente entra com novo salário aqui, tá? E vamos fechar, a gente só salva. O computador já tá na hora de receber um upgrade, né? Aceito vaquinhas para um novo computador. Então olha só, já está salvo aqui o nosso programa. Vamos rodar e ver o que aconteceu. Está rodando e já mostrou, ó, novo salário é R$ 1.100. Vejam, vamos ver o que aconteceria se eu tirasse essa linha, né? Se eu tirasse essa linha, ó, vocês vejam, já vamos nos acostumando, ó, o cerquilha, ele comenta a linha, então o interpretador vai ignorar essa linha aqui, é como se ela não existisse, por isso até que ele ficou em cinza. E aí se a gente rodar agora, veja que o programa rodou e não mostrou saída nenhuma, tá? Então agora que a gente já tem o nosso cálculo feito por esta linha aqui, se eu quisesse mudar o meu aumento, né, olha, não, agora o aumento não foi tão bom, o aumento foi só de 5% aqui, tá? Com esse aumento de 5%, a gente já consegue rodar de novo o programa, mesma conta, só mudando o valor da variável, tá? Então, por enquanto, ainda está tudo muito simples, né? A gente está fazendo isso tudo ainda dentro do código fonte aqui, e eu ainda estou mudando manualmente, né, esses valores. Mas não se preocupem, logo em seguida, aí nos próximos vídeos, a gente vai ver como que a gente pega a entrada do usuário, né? Então, por enquanto, com o print, o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo uma saída para o usuário, lembre, né? Entrada, processamento e saída. Então, com o print, a gente tem uma saída para o usuário. Logo em seguidinha, a gente vai ver como é que funciona a entrada para o usuário. Então, agora que a gente já está usando as variáveis, vai funcionar muito bem esse combo, né? Porque aí, ao invés de eu colocar o valor 1.000 aqui, eu vou dizer o seguinte, olha, salário vai receber o valor de entrada do usuário, aumento recebe o valor de entrada do usuário. Depois eu só faço o cálculo diretamente. Legal, pessoal? Então, resuminho aqui, variável, espaço de memória, gerenciado por quem no caso do Python? Pelo interpretador, mais sistema operacional, tá? E aí, nessa variável aqui, o que a gente precisa cuidar? Só posso fazer operações que sejam do mesmo tipo dela, né? Então, se é uma variável inteira, eu posso fazer operações numéricas, né? Que usem inteiros e números reais. Se for do tipo texto, só do tipo texto. Se for do tipo lógico, só do tipo lógico. Legal? E aí, nos próximos vídeos, a gente vai já começa a ver o que a gente consegue fazer de operações que resultam em tipo lógico, operações comparativas, e aí os nossos códigos-fonte vão ficando cada vez mais sofisticados. Legal? Pessoal, obrigadão aí pela audiência, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!